Olá, eu sou Davi Jorge, esse é o Tríplice Invicto e eu estou lendo Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro, de Tom Cardoso. Capítulo 16. Amor, não terror. Sócrates não teria vida fla... Sócrates não teria vida fácil na Toca da Raposa, o centro de treinamento do Cruzeiro, em Belo Horizonte, onde a seleção se concentraria antes de embarcar para a Copa do México. O obsessivo Gilberto Tim já o esperava com uma planilha de exercícios, e Tele Santana queria saber a razão pela qual ele dera a recente e polêmica entrevista a Placar dizendo que fumava, bebia e pensava. Porque ele fumava, bebia e pensava, ué. Juca Kfouri, diretor da revista cobrindo o treino, testemunhou a conversa entre o treinador e o jogador. Dias depois, a bronca de Tele em Sócrates era reproduzida na Placar. Sócrates, você deveria saber que dos jogadores mais velhos, você é o que tem mais responsabilidade. Quero que você seja um exemplo para os mais jovens. Não é útil para ninguém, principalmente para você mesmo, um certo tipo de atitude, certas declarações. A quem serve dizer a Placar que fuma e bebe? É matéria da Placar de 10 de março de 1986. Juca Kfouri sempre queimando os outros, né? O jogador ouviu calado as ponderações de Tele. O respeito e a admiração ao treinador estavam acima de qualquer divergência. Era a mesma relação que ele mantinha com o pai, seu Raimundo. Mesmo não sendo o mais liberal e flexível dos homens, era a quem Sócrates recorria quando precisava desabafar. O jogador, porém, não seguiu os conselhos do treinador. O repórter da Folha de São Paulo, Ricardo Couto, quis saber o que um dos líderes da democracia corintiana achava de encarar meses de isolamento em Belo Horizonte, enquanto a maioria das outras seleções fazia a preparação perto dos parentes. Sócrates, provocado, não resistiu. Não dá para preparar a cabeça para uma coisa absurda dessas. Não é preciso ficar tanto tempo isolado do mundo para se formar um time. É assim que eles querem, vou fazer o quê? Já tentamos 1000 vezes mexer com isso, agora desisti. Vou cuidar um pouco de mim. A gente leva muita porrada. Tem uma hora que só precisa de um tempo. Matéria da Folha de São Paulo, de 9 de março de 1986. Sócrates não deu um tempo nem deixou de ser criticado. Depois de 17 dias de confinamento na Toca da Raposa, a seleção brasileira viajou para dois amistosos na Europa, contra a Alemanha Ocidental em Frankfurt e contra a Hungria em Budapeste. Perdeu os dois jogos, o primeiro por 2-0 e o segundo por 3-0. Sócrates foi titular apenas no jogo contra os alemães, jogando abaixo do seu nível técnico, assim como toda a seleção. O mau futebol apresentado pelo Brasil nos dois jogos repercutiu na Europa. Para o técnico inglês Bob Robson, a seleção jogava com a mesma tática de 1958. O Fogo Amigo partiu de Leão, um dos 29 convocados por Tele, também na corda bamba. Nosso time anda bem ruinzinho. No desembarque no Brasil, o assunto já era outro. Os repórteres queriam saber quantas cervejas Sócrates e o lateral esquerdo branco haviam bebido durante um dos voos da excursão à Europa. O meia recusou-se a responder. Um dos jornalistas provocou: Sócrates, você está pensando em pedir dispensa da seleção? Ainda não. Enquanto Casagrande jogava pôquer a dinheiro, o que lhe rendeu broncas homéricas de Telê, Zico lia romances policiais, Júnior ensaiava a nova versão de Voa Canarinho e Leão via a novela. Bem a cara do Leão fazer isso. Sócrates espantava o tédio lendo Ilusões, de Richard Bach. Sua grande curtição, no entanto, era assistir ao programa semanal Chico e Caetano, musical que acabara de estrear na TV Globo, apresentado por dois dos maiores compositores da música brasileira, Chico Buarque e Caetano Veloso. Durante o intervalo do programa, Sócrates contou, e ninguém acreditou, detalhes da noite em que ele convenceu ninguém menos do que o próprio Chico a subir ao palco depois de uma briga feia com Toquinho. Parecia papo de pescador, mas era verdade. A história ocorrera meses antes, durante uma partida entre os namorados da noite, time de Toquinho e o principal rival, o Politeama.
fundado e comandado por Chico Buarque. A partida foi levada a sério pelos dois oponentes. Pela primeira vez, ambos se enfrentariam numa preliminar de um jogo profissional, Corinthians e Santos, diante de 40 mil pessoas no Pacaembu e com direito à transmissão ao vivo na TV Bandeirantes. Depois do clássico, o elenco dos dois times, formados apenas por artistas, se reuniria para um grande show numa badalada casa de espetáculos em Moema, zona sul de São Paulo. O Politeama gabava-se de nunca ter perdido uma só partida para os namorados da noite. Já o time do Toquinho discordava do retrospecto apresentado pelo rival. Considerava ilegais as derrotas ocorridas no campo do adversário. Eu não perdi para o time do Chico, eu perdi para o campo do Chico, para o relógio do Chico e para o Chico juiz, dizia Toquinho. Ele referia-se ao tempo de jogo determinado pelo dono do Politeama. Se o time estivesse ganhando, o segundo tempo acabava em 30 minutos. Se estivesse perdendo, a partida podia durar 2 horas. Nossa, que bizarro isso. Terminava quando o Politeama empatava ou virava o jogo. E não adiantava reclamar ao juiz, era o próprio Chico quem apitava as partidas. Lisura total, né? Toquinho sentiu que o jogo no Pacaembu seria uma oportunidade única para se vingar de Chico. Ainda no gramado, sacou 4 jogadores dos Namorados da Noite e os substituiu por juniores da Portuguesa. Chico, mais preocupado em acertar a posição de Carlinhos Vergueiro em campo, não percebeu as alterações do time adversário. Apenas notou a ausência do lateral esquerdo Miele, um dos substituídos na última hora por Toquinho. A saída de Miele, que desde os tempos de juvenil no Palmeiras tinha fama de perna de pau, já era um reforço e tanto para o adversário. O jogo começou. Chico só reparou que havia algo de errado quando um garoto passou voando ao seu lado, tabelando com um ainda mais novo. Em poucos minutos, os Namorados da Noite abriram 4-0 e tudo indicava que o Politeama tomaria uma goleada histórica. Chico protestou, exigindo a imediata substituição dos 4 meninos, mas era tarde. E Chico, dessa vez, não determinava o tempo do jogo. Final 5-1 para o time de Toquinho. Os jogadores dos dois times, em meio a gozações, tomaram banho no vestiário do Pacaembu e partiram diretamente para a casa de shows em Moema. O radialista Osmar Santos, mestre de cerimônias, anunciou as atrações. Toquinho, MPB4, Carlinhos Vergueiro, Moraes Moreira e outros destaques se revezariam no palco. Chico Buarque encerraria a noite. Pelo menos é o que havia sido combinado. O artista gráfico Elifas Andreato, centroavante dos Namorados da Noite, conta qual era o estado emocional de Chico no camarim. E poucos minutos da apresentação, e como Sócrates, ele mesmo evitou uma grande confusão. O Chico ficou ensandecido com a trapaça do Toquinho. Nunca o tinha visto daquele jeito. Passou a noite inteira sem falar com ninguém no camarim. Quando eu o avisei de que estava quase na hora de ele entrar no palco, disse: Não vou cantar, não. Vem coisa de mimado, né? Manda o Toquinho colocar aqueles 4 músicos do jogo no meu lugar. Eles podem ensaiar um coro de a banda. Eu ainda tentei argumentar, dizendo que desse jeito ele penalizaria o público que tinha pagado o ingresso para vê-lo, mas não adiantou. O Osmar Santos, desesperado, também foi falar com ele. E nada, eu voltei para a plateia e comentei com o Sócrates, que estava na minha mesa, sobre a decisão do Chico. E ele: Deixa comigo. Eu não sei o que ele falou para o Chico, mas os dois ficaram trancados 10 minutos no camarim. A plateia já estava impaciente, protestando. No exato momento em que o Magrão se sentou na minha mesa, o Chico entrou no palco e o Sócrates para mim. Eu dei uma puta bronca nele. Tele Santana anunciou a lista dos 22 convocados para a Copa do México. Sócrates escapara da morte, do corte. O treinador sabia que o meia do Flamengo estava muito longe e provavelmente nem chegaria perto da forma física e técnica apresentada na Copa de 82, mas não podia abrir mão de sua liderança. Na apresentação, no dia 8 de maio, apenas um jogador não compareceu ao aeroporto do Galeão, no Rio: Leandro. O zagueiro do Flamengo, que na seleção era escalado na lateral direita, sua antiga posição, vinha sofrendo com seguidas dores no joelho e não demonstrava o mesmo vigor físico para apoiar o ataque, sua principal virtude.
Mas o sumiço de última hora não tinha qualquer relação com as contusões ou com a posição em campo. Dias antes, Leandro e o ponta-direita Renato Gaúcho haviam pulado o muro da concentração. Esticaram a noitada, beberam além da conta e não conseguiram saltar o muro de volta. Entraram pela porta da frente e foram delatados por seguranças e jornalistas. A pedido dos demais jogadores, Telê não os cortou. Mais tarde, quando o treinador anunciou os 7 que não iriam ao México, e incluiu entre os cortados Renato, que estava em seu esplendor físico e técnico, ao contrário de Leandro, longe da forma ideal, o lateral achou que deveria ser leal a Renato e não se apresentou. Josimar, lateral do Botafogo, foi convocado às pressas. O episódio Leandro piorou ainda mais o ambiente da seleção, que já não era dos melhores. Havia uma clara divisão no elenco. De um lado, os veteranos, Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Oscar, Edinho, boa parte deles com problemas físicos, e do outro a nova geração, representada por Miller, Silas, Valdo e Alemão, que formariam a base da seleção da Copa seguinte na Itália. E ninguém ganhou nada, né? Todos voando em campo, mas distante tecnicamente da fabulosa geração de 82. Tele ainda tinha que administrar o destempero de Casagrande e o egocentrismo de Leão. Centroavante e goleiro viviam as turras durante os treinamentos. Para piorar, a delegação brasileira no México era chefiada por José Maria Marim, Deus me livre, presidente da PFL, Partido da Frente Liberal Paulista, na época mais preocupado com a candidatura de Paulo Maluf ao governo de São Paulo do que com os preparativos para a Copa. Seu cargo era simbólico. Quem cuidava de todos os passos da seleção era o vice-presidente da CBF, Nabi Abichedi. Ex-presidente da Federação Paulista de Futebol, Nabi não era um homem dado a sutilezas. Polêmico, truculento, fizera do Bragantino, time do interior de São Paulo, seu curral eleitoral. Levado ao centro do poder na CBF após a polêmica eleição de Octávio Pinto Guimarães, chegara ao México com a missão de atuar nos bastidores junto com o seu assessor, Mozart Di Giorgio. A confiança dos dirigentes no tetracampeonato era tanta que, na véspera do jogo de estreia no Brasil contra a Espanha, Nabi, sem a menor cerimônia, declarou: se depender dos bastidores e de gestões entre dirigentes, a seleção brasileira será campeã mundial outra vez. Ainda bem que não depende disso, né, Nabi? Enquanto o chefão da CBF fazia a política de boa vizinhança com a FIFA e com as autoridades mexicanas, um jogador brasileiro colocava tudo a perder. Sócrates chegara a Guadalajara, sede dos primeiros jogos do Brasil, atirando. Ainda no aeroporto, um jornalista local quis saber do mais politizado atleta da seleção o que ele achava do governo mexicano. O jogador respondeu com a franqueza habitual. Disse que o México, governado pelo Partido Revolucionário Institucional, o PRI, desde 1929, vivia sob uma ditadura disfarçada, com um partido eternizado no poder e a exploração dos ídolos nacionais do passado. Quase um ano depois, em entrevista ao jornal O Globo, Sócrates revelou o mal-estar causado pela polêmica declaração. Não passou muito tempo, recebeu uma carta da Embaixada Brasileira no México, avisando que havia recebido uma notificação do governo mexicano pedindo que eu evitasse declarações políticas. Olha, estava apenas exercendo o direito que é meu de falar o que penso. Matéria de O Globo, de 26 de abril de 1987. A declaração de Sócrates criticando o governo mexicano não deu grandes dores de cabeça aos dirigentes da CBF, mas era o prenúncio de que o trabalho de bastidores de Nabi Abichedi iria por água abaixo, arruinado ironicamente por um jogador da própria seleção brasileira. E do time titular. Tele definira finalmente o time que estrearia contra a Espanha no dia 1º de junho de 1986, no estádio Jalisco, em Guadalajara. Sócrates completava o meio de campo formado por Elzo, Alemão e Júnior, Zico e Falcão, ainda não recuperados, ficariam no banco. Oscar, outro medalhão de 82, perdera a posição para o vigoroso zagueiro Júlio César. Casagrande e Careca formavam o ataque. Edinho era o capitão. Sócrates não dera a mínima para a notificação do governo mexicano.
entraram no gramado do estádio Jalisco com uma faixa na cabeça em que lia México sigue de pie, uma homenagem ao país anfitrião que, em setembro de 1985, havia enfrentado um terrível terremoto com milhares de vítimas e que quase determinou o cancelamento da Copa. Segundo a imprensa local, a faixa na cabeça de Sócrates não se limitava à singela homenagem. Bastava olhar a faixa de perto para identificar uma outra mensagem: Reagan terrorista, Gaddafi democrata. Os Estados Unidos de Ronald Reagan e a Líbia de Muammar Gaddafi estavam em pé de guerra. 2 meses antes, em represália a um atentado a mando de Gaddafi, uma discoteca em Berlim Ocidental frequentada por soldados americanos, os Estados Unidos haviam bombardeado as cidades de Trípoli e Benghazi, na Líbia. Chamar o presidente dos Estados Unidos, histórico parceiro do México, de terrorista, que é o que é, na mesma frase, Gaddafi de democrata, era no mínimo uma provocação. A seleção brasileira também considerou uma deselegância a organização do Mundial trocar o hino nacional pelo hino à bandeira na estreia contra a Espanha. Edinho era capitão, mas quem mandou o time não perfilar em protesto contra a gafe foi Sócrates. O Brasil não estava à altura do time que encantara o mundo na Copa da Espanha em 1982, e muito menos do da Copa de 70, também disputada no México. O primeiro tempo terminara empatado. Na etapa final, aos 7 minutos, o meia espanhol Michel acertara um belo chute. A bola bateu na trave e entrou pelo menos 20 centímetros no gol brasileiro. O auxiliar holandês Jan Keizer, ou Jan Keizer, enfim, Jan Keizer, sei lá, não levantou a bandeira e o árbitro australiano Christopher Bambridge mandou a partida a seguir. 10 minutos depois do polêmico lance, Júnior fez boa jogada pelo meio, deu passe para Careca, que mandou a bomba. A bola bateu na trave e sobrou na cabeça de Sócrates. 1-0 Brasil, placar que se manteve até o final. Após o jogo, enquanto Tele explicava aos jornalistas por que o Brasil jogara tão mal, o técnico espanhol Miguel Muñoz espumava de raiva. Muñoz lembrara que não havia sido a primeira vez que a Espanha era prejudicada em um jogo contra o Brasil, em um Mundial. Ele se referia à partida válida pela Copa de 62, no Chile, quando o lateral Nilton Santos, ao cometer um pênalti, deu malandramente 2 passos para fora da área, enganando o juiz. Se não bastasse, argumentava o treinador espanhol, na estreia do Brasil na Copa de 82, contra a União Soviética, o juiz deixara de marcar 2 pênaltis claros do zagueiro Luizinho. No fim da entrevista, Munhoz provocou: o Brasil ainda vai melhorar quando o Zico se juntar a Sócrates. Por enquanto é apenas razoável, mas os árbitros gostam. A entrevista do técnico espanhol foi encarada pela CBF como típico choro de perdedor. O que os dirigentes não esperavam é que Sócrates, em outro arrobo de sinceridade, desse a declaração mais bombástica da Copa. Em entrevista à EFE, agência de notícias da Espanha, o meia da seleção declarou que a FIFA exigia, por interesses econômicos, que o Brasil terminasse em primeiro lugar no grupo para, assim, permanecer em Guadalajara e lotar os hotéis da cidade. Os espanhóis, claro, adoraram. A declaração repercutiu por toda a Europa. João Avelange, presidente da FIFA, cobrou explicações de José Maria Marim. O jornal esportivo Esto, da cidade do México, chamou Sócrates de louco, e o francês Le Monde, de centro-esquerda, encomendou uma entrevista exclusiva com o jogador brasileiro. Nabi tentou inutilmente enquadrar Sócrates, exigindo que ele evitasse declarações políticas e que deixasse de entrar em campo com as malditas faixas na cabeça. Não adiantou. No segundo jogo contra a Argélia, Sócrates apareceu com uma nova faixa. É verdade que estava mais para John Lennon do que para Che Guevara. Amor, não terror. Uma outra referência à política externa americana. No campo, porém, a seleção jogou sem o mínimo prazer. Com um futebol sofrível, uma péssima atuação de Sócrates,
Só conseguiu abrir o placar contra os africanos aos 22 minutos com um gol de Careca, de novo 1 a 0. Ninguém esperava a seleção de Tele aderir ao futebol de resultados. As duas vitórias apertadas garantiram a classificação às oitavas de final e o Brasil entrou em campo para enfrentar a Irlanda do Norte apenas para confirmar a primeira posição no grupo. Mais relaxada, a seleção enfim convenceu e goleou os irlandeses por 3 a 0, com 2 gols de Careca e um golaço de Josimar. Sócrates jogou bem, mas foi substituído no segundo tempo por Zico, que precisava ganhar ritmo de jogo. O primeiro lugar do grupo D e a boa vitória contra a Irlanda do Norte enfim relaxaram os jogadores. Não que a rotina dos atletas em Guadalajara fosse das mais tensas. A cidade estava em festa. A direção da CBF, sabendo da fama de alguns jogadores, bem que tentou reservar um hotel distante do burburinho, mas não adiantou. Na primeira folga, Casagrande, Alemão e Edson foram vistos por alguns jornalistas brasileiros enchendo a cara numa festa comandada pelo Circo Voador, trupe carioca que havia fretado um avião da FAB com cerca de 200 artistas e transformado a Guadalajara numa extensão da Lapa, o bairro boêmio do Rio. Tele, a pedido de Sócrates, permitiu que os jogadores casados dormissem durante algumas folgas com as esposas em hotéis em Guadalajara. Para vigiá-los, argumentava o treinador, nada melhor que suas próprias mulheres. No caso de Sócrates, a estratégia de Tele não surtiu tanto efeito. O jogador não faltou a nenhuma churrascada no Minelli. Rubens Minelli, técnico do Corinthians, viajara ao México para comentar os jogos para uma emissora de televisão e após as partidas era o responsável por manter o ponto certo da carne nos encontros organizados à beira da piscina de um luxuoso hotel em Guadalajara. Como a churrascada não tinha hora para terminar, Sócrates também não via nenhum motivo para ir embora. O repórter Ricardo Couto, enviado pela Folha de São Paulo para cobrir a Copa e também frequentador dos churrascos, conta. Ir à churrascada do Minelli era um dos grandes programas de Guadalajara. Eu fui a quase todas. Todo mundo, inclusive Sócrates, bebia muito mais do que comia, mas eu nunca consegui aproveitar direito. A Folha enviara apenas 2 repórteres ao México, eu e o Carlos Brickman. Ou seja, a gente trabalhou como burro de carga. Quando chegava a 1 da manhã, eu caía de sono. Numa noite, quando comecei a me despedir de todo mundo, o Sócrates me puxou pelo braço. Porra, Couto, porque você sempre é um dos primeiros a ir embora. Quem vai treinar amanhã cedo sou eu, não você, e ficará sentado numa cadeira. Eu, sem argumentos, acabei ficando mais um pouquinho, mas fui embora antes do que o Sócrates. O adversário do Brasil, nas oitavas de final, já estava definido, a Polônia. Na antevéspera da partida, a comissão técnica e os dirigentes da CBF se uniram a pedido de Gilberto Tim. O preparador físico foi direto. Sócrates e Júnior, principalmente o primeiro, haviam demonstrado grande desgaste físico nos primeiros 3 jogos, e Tele, para não correr riscos, deveria escalar Silas e Valdo, ambos em grande forma, para sair jogando contra a Polônia. Sócrates não estava mesmo bem, sofria com dores crônicas nas costas e jogara as 3 primeiras partidas à base de medicamentos. A sugestão de Tim foi bem aceita pelos dirigentes, que viram ali uma ótima oportunidade para se livrar do encrenqueiro camisa 8 da seleção. Mas o centralizador Tele, que jamais admitiu qualquer interferência em seu trabalho, deu um murro na mesa e deixou a reunião. 2 dias depois, o Brasil, com um gol de pênalti de Sócrates, que continuou titular apesar das fortes dores nas costas, e com Júnior no meio de campo, goleou a Polônia por 4 a 0. Os adversários das quartas de final, no dia 21 de junho, em Guadalajara, seria a França de Michel Platini, uma seleção com estilo semelhante ao brasileiro, de bom toque de bola, também foi formada por craques em decadência física e técnica. O que não impediu, porém, que as duas seleções protagonizassem um dos melhores jogos da Copa. O Brasil marcou logo no começo, com Careca, mas cedeu o empate antes do fim do primeiro tempo. Platini marcou para os franceses. Tele não deu ouvidos a Gilberto Tim e no segundo tempo tirou Miller e não Sócrates, como havia feito nos 2 jogos anteriores, para colocar outro veterano, Zico.
O camisa 10 fez o que se esperava dele. Deu um ótimo passe para o lateral branco que sofreu o pênalti. Zico perguntou se Sócrates, que havia cobrado com perfeição contra a Polônia, preferia bater. Diante da indecisão de Sócrates e do pedido de Tele para que ele batesse, Zico ajeitou a bola. Betts, o goleiro francês, nem precisou saltar tanto para defender o chute sem força e pontaria. O jogo foi para a prorrogação. Sócrates se arrastava em campo. Tele havia decidido sacá-lo do time, mas Júnior, depois de bater um escanteio, sentiu dores musculares e deixou o campo para a entrada de Silas. Depois de novo empate, com os dois times exaustos, a decisão foi para os pênaltis. Tele escalou Sócrates para inaugurar a série de 5 cobranças. O camisa 8 era um exímio cobrador. Nos 6 anos de Corinthians, convertera 36 pênaltis, perdendo apenas 2. Sócrates errou, porém, o mais importante da sua vida. Tomou pouca distância da bola, como havia feito contra a Polônia, e também chutou no mesmo canto, no lado direito do goleiro, a meia altura. Betts parecia saber. Deu um pulo no canto certo assim que o Sócrates tocou na bola. Nem adiantou Platini cobrar por cima do gol de Carlos. O zagueiro Júlio César também errou a cobrança. Mais uma vez, o Brasil de Tele era eliminado numa Copa do Mundo depois de jogar melhor que o adversário. E de novo, Sócrates anunciava sua saída do futebol. Quem sabe aquele chute que o Betts defendeu foi o último da minha carreira. Matéria da Placar de 30 de junho de 1986. O ex-ídolo corintiano já estava virando uma versão futebolística de Silvio Caldas, o popular cantor que anunciara publicamente pelo menos uma dúzia de vezes a aposentadoria.